Irmãos, a gente vai ter um tempinho aqui de ler um texto, meditar na palavra, e eu queria começar só lembrando de uma palavrinha, na língua portuguesa, a palavrinha quando, né? Quando, na verdade, é um advérbio que expressa circunstância de tempo, indicando uma ocasião e pode ser uma interrogação, né? A gente pode dizer assim, quando é que faremos isto ou aquilo? Uma pergunta. Ou então dizer assim, quando eu passar por lá, eu resolvo esta situação, né? E mais do que a gente entender a palavrinha quando na gramática, a gente tem professores aqui, é o quando se apresenta na vida, na existência, né? Há momentos em que a gente passa, olha para Deus e diz assim para Ele, até quando, Senhor? Quem já não fez essa pergunta, né? Até quando? Momentos que parece que o bem que a gente espera não está acontecendo, não prevalece sobre a situação que a gente está enfrentando. Parece que a oração que a gente vai fazendo um dia, outro dia, a resposta não vem, e a gente diz assim, até quando, Senhor? Até quando? Né? Então, mais do que na gramática, se é um advérbio, se é uma conjunção, né? Em certos momentos é uma coisa ou outra, é quando ele se apresenta na vida desse jeito. E todos nós enfrentamos momentos assim, até mesmo aqueles que têm uma possibilidade, uma inclinação, um esforço, de uma devoção maior com Deus, tem essa oportunidade, até mesmo as pessoas que se sentem ou que a gente julgue mais próximas enfrentam um momento, né, do até quando, todos nós. E apesar disso, é possível a gente manter a confiança em Deus. É possível mesmo a gente fazendo essa pergunta para Deus e não tendo uma resposta imediata a essa pergunta, é possível a gente manter a confiança sem a resposta. E eu queria ler um texto onde isso acontece e tirar algumas lições para a nossa vida, do salmista, de como é que a gente pode enfrentar esse momento do até quando, né? Que passa da fase do questionamento, que é um questionamento, do aperto, né? E a gente ir para um momento superior de fé, né? De confiança, de esperança, de amor e superar isso. Abre então a sua Bíblia lá no Salmo 13. Salmo 13. De vez em quando eu cito essa passagem, eu gosto muito, por causa dos movimentos que tem nesse salmo. Talvez o outro, eu sempre estou lembrando, né? Esse questionamento aqui de Davi. Salmo 13, do verso 1 ao 6. Olha só, perceba como começa e como termina o salmo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Amém? Percebeu o jeito que começou e o jeito que terminou o salmo? Uma mudança drástica que só a fé pode fazer, né? O texto mostra um homem que deseja uma intimidade com Deus, de contemplar o rosto de Deus como Davi desejava, né?
Claro que contemplar o rosto de Deus é uma linguagem poética para expressar uma devoção, um desejo, né, um anseio de intimidade com Deus. E Davi era assim, Davi era rei de Israel, tinha esse anseio no coração, mas ele está aqui questionando, fazendo uma série de perguntas. Você viu quantas vezes apareceu até quando? Até quando? Até quando? Até quando, né? Para Deus, com aflição no coração, com aflição no seu interior, mas ao mesmo tempo a gente vai lendo o Salmo e vê uma transformação. Uma transformação. O que a gente pode aprender aqui para a gente enfrentar e superar este até quando pela fé, né? Então, o primeiro ensino, assim, muito simples, está aí no próprio verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? No verso 2 ele continua, né? Também fazendo esses questionamentos. Mas você percebe que todo questionamento que Davi está fazendo, ele está fazendo num ambiente de oração, né? Ele não está fazendo num ambiente de murmuração, nem de blasfêmia, nem de discussão, nem de palavra torpe. Ele está conversando com Deus. Está abrindo o seu coração, ele está desabafando, ele está levando para Deus a sua ansiedade, a sua dúvida. Ele abre, né, o seu coração para dizer que não vê Deus agindo, que não consegue entender por que Deus não está agindo, não consegue entender por que ainda a situação difícil continua, mas ele está conversando com Deus, né? Ele está falando que os sentimentos dele estão alvoroçados. Ele fala aqui sobre: estarei eu relutando dentro da minha alma. Até quando? Cada dia com tristeza no coração. Ele está falando: os meus sentimentos estão alvoroçados, está tudo bagunçado aqui dentro, está tudo doído, tudo dolorido, né? Ele está falando. E ele diz aqui que ele conhece bem os inimigos dele, fala para que o inimigo dele não diga que prevaleceu contra ele. A gente não sabe bem a circunstância específica com que o Davi está orando, mas a gente sabe que Davi teve problemas com a sua casa, teve problemas de perseguição, inveja, calúnia, gente que quis tomar o seu lugar, né? A gente sabe que ele passou por muitos problemas. Não sei qual deles aqui ele está se referindo, mas talvez seja um amontoado de coisas que o coração dele não está aguentando. Ele está conversando com Deus, como acontece com a gente. Então, o primeiro ensino que a gente tem aqui para a gente, para a nossa vida, que é importante que a gente mantenha um diálogo constante com Deus. Um diálogo constante. É claro que num momento como esse, é fundamental que a gente converse com Deus, que a gente desabafe. Então desabafe, fale com Deus, expresse seu coração. Você não vê aqui uma ação de Deus se escandalizando com o que Davi está dizendo. Davi diz assim: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Era para de repente do céu vir uma voz e dizer: oh, mas você não vê isso. Deus está ouvindo, porque sabe que a dor está sendo apresentada, mas a dor, sentir dor não significa sinal de incredulidade. Incredulidade significa culpar a Deus, blasfemar contra Deus, não é isso? Não aceitar as circunstâncias que nem sempre são boas na vida, que são as circunstâncias difíceis. É compreender que a vida é feita de momentos bons, de momentos que não são bons. Mas quando a gente não consegue compreender isso, a gente começa a querer achar culpado para isso, né? Principalmente para Deus, porque Deus deixou que acontecesse isso. Mas ele não está fazendo isso, ele está simplesmente falando da dor dele. Um exercício que a gente deveria fazer muito mais com Deus, de chegar para Deus, abrir o coração, desabafar, chorar, se sentir leve, tirar tudo que está dentro, muito mais às vezes do que com as pessoas. Não que a gente não deva compartilhar com as pessoas, é bom você ter um amigo, alguém que você abra o coração, né? Mas a gente sabe também que as coisas que estão aqui dentro, a gente tem que saber bem para quem a gente fala. Não é uma coisa que a gente sai falando para todo mundo, não é uma coisa que você sai falando para os quatro cantos do vento aí, né, do mundo. Não, você tem que saber para quem fala. Agora com Deus, você pode falar tudo. Se não há incredulidade no seu coração, se não há revolta contra Deus, Deus não se escandaliza com as palavras que a gente usa.
Porque Deus não se escandaliza com palavras, Deus se escandaliza com motivações, com pulsões, com aquilo que impulsiona as palavras. Se é a dor que está impulsionando, o Senhor sabe que aquelas palavras são fruto de dor. Agora, se é a incredulidade que está impulsionando, o Senhor vai ficar preocupado não é com a palavra, mas é com a incredulidade que está jogando essa palavra para fora do coração. Então, mais do que palavras, Deus não se escandaliza com palavras, Deus, Ele olha, é o que está empurrando tudo aquilo para o lado de fora. No caso de Davi, é dor, porque você vê a fé presente, né? Depois a gente vai continuar o movimento desse salmo. Então o ensino é a gente abrir o coração e desabafar e manter um diálogo constante com o Senhor, mas também uma outra coisa boa nessa caminhada é não fale com o Senhor só dos problemas. A gente chega e fala para o Senhor o que está sentindo, fala da dor, fala dos problemas, mas converse outras coisas com o Senhor. A sua vida não é só problema, a sua vida não é só dor. A gente tem momentos de dor, a gente tem momentos de problemas, a gente tem situações difíceis de destrinchar, de resolver, mas a nossa vida não é só isso. Converse com Deus, porque conversando com Deus outras coisas além da dor, a gente vai exercitando um olhar positivo na vida, né? Do que a gente ficar concentrado só na tristeza, só na dor, só na dificuldade. O salmista está clamando, ele está clamando ao Senhor. Então, exercite a sua mente a enxergar coisas positivas, ainda que você esteja num momento de dor. Mas vai falar, mas Davi fez isso? É claro que ele fez. Ele falou que quanto a mim eu confio na tua graça. Ele olhou a graça, ele enxergou o problema, mas ele falou da graça. Ele falou, o Senhor é um Deus que distribui favores. Eu confio na tua graça. Alegre-se o meu coração no teu salvamento. Ele falou, tu és um Deus que salva. E quando o Senhor salva, a alegria vem no meu coração. Ele diz, quanto a mim, ele diz assim, ainda cantarei ao Senhor. Quanto a mim, o Senhor tem me feito muito bem. Então veja, ele não falou só de dor com o Senhor, né? Ele falou das suas dores, mas ele conversou sobre outras coisas com o Senhor. Então pode ser que a gente está vivendo um momento de dificuldade, mas preste atenção se às vezes o tempo que você está ali na presença de Deus, você só fala nisso, só nisso, só nisso. O Senhor já sabe, o Senhor sabe de todas as coisas antes que a gente fale. A gente fala porque o nosso coração precisa falar. A gente fala porque a nossa mente precisa saber que nós falamos com o Senhor e entregamos para o Senhor. Então façamos isso, mas não fale só isso. Fale, reconheça a graça de Deus na sua vida, reconheça o quanto o bem Deus tem feito na sua vida, no meio dessa conversa. Mas o ensino que a gente tem aqui, é importante que você mantenha um diálogo constante com o Senhor. O segundo ensino importante aqui, desse até quando, Senhor, está no verso 5, ele diz assim, no tocante a mim confio na tua graça, regozije o meu coração no teu salvamento. É importante que você se esforce na disposição de não vacilar na sua confiança. Vou repetir, é importante que você se esforce na disposição de não vacilar na sua confiança nele. Quer dizer, você fazer um esforço para não vacilar, porque para vacilar é fácil, é só você olhar para a dor. Mas a gente tem que fazer um esforço para a gente não vacilar na nossa confiança, né? Momentos difíceis são momentos para a gente sentar com a Bíblia aberta, ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus para o coração, se fortalecer com ela, momento de você lembrar das promessas de Deus, de você ler nas páginas da Bíblia os momentos em que Deus veio de encontro com pessoas que também sofreram. E na Bíblia tem um monte de gente. O que mais tem é gente que sofreu. O povo, líder, mulheres, não é isso? Quantas pessoas, quantos nomes a gente poderia citar que sofreram? Abraão, Sara, Isaac,
né? O próprio Davi, Salomão, quem mais? Olha quanto, né? Novo Testamento, quantas pessoas, o próprio Jesus, Paulo, Pedro, nos seus erros. O que nós mais temos são pessoas que passaram por dificuldades, olhar e ver quanto Deus veio de encontro, quanto Jesus foi generoso com pessoas que sofreram, viúvas, né? Quantas pessoas. Isso é importante porque não é só a gente que sofre, mas é um momento difícil, é um momento para a gente abrir a palavra e absorver tudo isso de bom que Deus faz na vida da gente e fez na vida das pessoas. É momento da gente se fortalecer com a presença de outros irmãos. Não é momento da gente deixar de congregar, não é momento da gente fugir, da gente se fechar, de não aceitar uma oração, de não aceitar um conselho, de não aceitar uma ajuda. A gente não sei porquê, mas a nossa natureza faz o contrário, né? A nossa tendência é a gente se fecha, feito um tatuzinho, não quer que ninguém chegue perto. Enquanto a gente tem que se abrir, a gente tem que chegar, né? Claro, a gente sabe para quem a gente se achega. Mas é o momento da gente se abrir a presença de outras pessoas, de ajuda. Não é um momento para orgulho. Momento difícil não é momento para orgulho. Do contrário, como é que a gente vai receber ajuda? Né? Não é momento. Não é momento para a gente se afastar de Deus, mas é momento para a gente demonstrar confiança. Não é isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então é o momento de buscar mesmo o Senhor. Quer ver outros textos que fortalecem? Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Né? Olha outro: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce. É onde a gente, quando está balançando, encontra lugar, chão seguro para pisar. Então, é importante que a gente se esforce na disposição de não vacilar na confiança. E a gente vai vacilar quando a gente se fecha, quando a gente se afasta, quando a gente foge. Quando a gente diz está doendo, então eu não estou com vontade de ler, não leio, e em não lendo também não absorve nada de bom, né? Não refletindo, não recebendo ajuda, não vai receber nada de bom. O outro verso 6, olha só: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Veja só que o salmista diz assim, ele não diz cantei ao Senhor. Ele não diz também canto ao Senhor, mas ele diz cantarei ao Senhor. Ele olha para o futuro, quando ele no futuro vai olhar para trás e vai louvar o Senhor por aquilo que o Senhor fez. Se você observar, ele não vai fazer isso no futuro, ele já está fazendo isso, né? Ele já está fazendo isso, porque quem passando pela aflição, sem receber a resposta, diz eu vou cantar ao Senhor, já está louvando. Ele está dizendo que vai louvar o Senhor sem ter a resposta. Ele está perguntando até quando? Até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar o seu rosto? Até quando eu vou estar relutando dentro de mim? Até quando o meu inimigo vai se levantar contra mim? E ele diz, cantarei ao Senhor. Ele não recebeu a bênção ainda. Ele não recebeu a resposta da oração dele e ele já está falando que vai louvar o Senhor. Ou seja, o louvor que vem antes mesmo de receber a bênção. E nem sempre o louvor vai ser traduzido em cantar, né? Porque aqueles cantarei ao Senhor, mas não é necessariamente o cantar. Acontece na confiança, acontece na convicção da gente, acontece na esperança que a gente tem, acontece no verbalizar, mesmo antes de receber a bênção. É só a fé que pode fazer um negócio desse dentro do coração de uma pessoa, né? Passando um momento difícil, buscando a Deus, dizendo para Deus que está doendo, mas está dizendo já que vai louvar a Deus, né? A confiança de que a resposta veio
né? Não vai nem virar, veio, porque eu já estou louvando. Então é importante também, aproveitando esse gancho aqui, nesse momento até quando, que você louve o Senhor. Cante hinos, cante cânticos, ouça hinos, ouça cânticos, encha o seu coração de coisas boas. O que não dá para fazer é ficar de braço cruzado. O que não dá para fazer é não fazer nada. O que não dá para fazer é ficar só se martirizando, só dizendo que está doendo. Não dá para fazer isso, porque a gente não sai do lugar, né? A fé, ela faz com que a gente impulsione, que a gente vá para frente, mesmo sem ter motivo de fazer isso. Pelo menos um motivo concreto naquele momento. O motivo existe porque é Deus e é a fé e a presença de Deus dentro da gente. Mas uma coisa concreta que você diga, não, encontrei a solução do meu problema que está aqui, amanhã eu já resolvo isso ou já resolvo. Não, você não tem. Às vezes isso vai se desdobrar daqui um mês, daqui um tempo. Mas pela fé você já impulsiona, já vai para frente por causa da confiança no Senhor, né? Não dá, a gente tem que ir na contramão do negativismo, na contramão do desestímulo, da incredulidade, da angústia, da aflição. E Deus colocou recursos dentro da gente para isso. E Deus colocou recursos fora da gente para isso. Nós temos recursos, porque independente de ser crente, ou se não quiser usar essa palavra, alguém que confia em Deus, que crê em Deus, independente disso, o ser humano foi dotado por Deus de propriedades no coração dele que faz com que ele supere muita coisa. Do contrário, a humanidade já tinha extinguido há muito tempo, né? Com as catástrofes, com as violências, com as coisas que não deram certo, mas até a própria natureza, depois de um grande incêndio, nasce um broto no toco, não é assim? Depois de uma cidade que foi alagada, aí, como aconteceu no Brasil, se reergue, levanta, constrói a cidade. Um Japão onde caiu uma bomba atômica, né, se torna uma potência, né? Deus dotou o homem, né, de uma força extraordinária que consegue se levantar. Agora imagine, somado isso, a fé num Deus vivo, um Deus que está presente, um Deus que intervém, um Deus que está próximo, que capacita, que dá criatividade, que vem de encontro, que abre caminhos, que faz milagre, que para Ele não há impossíveis. Imagine o homem com essa força natural que Deus já o dotou, somado à força espiritual de quem tem comunhão com Deus, o quanto é que pode superar? É só ler na palavra de Deus como esses homens superaram. Hebreus 11, a galeria da fé, se a gente ler, né? Então Deus colocou recursos em nós e fora de nós. E para aquele que crê no Senhor, não podemos nunca nos esquecer que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que opera essa força no nosso coração, né? Então, acima de tudo, a consciência da presença de Deus, né? Lembrar todos os dias, não é um pensamento positivo, é uma realidade. Você nunca está e nunca estará sozinho, né? Isso é uma realidade. Eu não estou e nunca estarei sozinho. Davi não estava sozinho, estava conversando com o Senhor, porque o Senhor estava ali. Então talvez você esteja se perguntando, talvez não, talvez esteja, talvez venha estar, até quando, Senhor, né? Se debatendo aí no seu coração, por causa do seu trabalho, por causa de alguma situação familiar, por causa da esposa, do esposo, por causa de uma promoção que você está aguardando, por causa do seu filho, da conversão dele, do tratamento de saúde, talvez por causa de um problema financeiro, talvez por causa de um conflito com você mesmo, dentro do seu coração, sei lá. Talvez esteja perguntando para Deus até quando, né? O nosso bem-estar não pode depender
da solução da situação em si. Né? A gente não sabe quando é que isso vai resolver. Mas antes a solução está em depender do Senhor, em buscar o Senhor, né? A segurança que Ele fornece na nossa vida. A fé organiza a gente por dentro, e a fé organiza a gente por fora também. A fé no Senhor, a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé em Jesus, né? Liberta os nossos pensamentos, liberta a gente do desespero, como aconteceu aqui com Davi, que começa até quando e termina louvando, né? Do desespero à libertação, né? Mas a gente tem que manter um diálogo constante com o Senhor. A gente deve declarar a nossa confiança e a gente deve exercitar no louvor. Amém? Deixar essa palavra de encorajamento para a gente quando se apresenta na nossa vida. Pai querido, obrigado, Deus, obrigado pela tua palavra. Só ela é capaz, é viva e eficaz de penetrar a nossa alma e nos levantar, nos colocar em pé e mostrar que é possível, no meio da luta, ficar em pé, encontrar no Senhor a solução, a força, o refúgio, a fortaleza que a gente precisa, porque de fato o Senhor é o nosso socorro bem presente. E nós queremos, como Davi, dizer que nós vamos cantar ao Senhor, vamos cantar, porque o Senhor tem feito muito bem a nossa vida. A presença do Senhor já é o maior bem na nossa vida. A presença do Senhor é o maior encorajamento para a gente em qualquer luta. Obrigado, Deus. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas questões. Ajuda, Senhor Deus, aos nossos irmãos, a quem nos ouve, no momento difícil, a buscar o Senhor, crer em Ti, confiar em Ti. Buscar dentro do coração gratidão e louvor e experimentar a Tua salvação. Louvado seja, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.